paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar mais uma vez que Deus tem o controle de tudo. Para falar sobre este assunto, eu vou ler lá no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 22 e 23, que diz o seguinte: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que me afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Vamos nesta conversa de hoje falar sobre o controle de Deus sobre tudo e todos. Queridos, se a igreja que foi edificada em Jesus Cristo para crer e viver em Deus, não acreditarmos que Deus está no controle de tudo o que acontece em nossos dias, o que será daqueles que não fazem parte da igreja? Se como igreja acreditamos que os dias vêm e vão, sem controle, sem direção de Deus, este é um sentimento, um pensamento que vai fazer com que todos nós entremos em desespero. Não teremos esperança. Amados, a igreja não pode vacilar nesses dias. Temos que crer e termos atitudes de que confiamos que Deus está no controle de tudo. Ou seja, temos que crer que tudo o que acontece está seguindo os propósitos de Deus para o mundo. Temos visto e aprendido que desde o princípio da criação tudo está planejado para se cumprir em nossas vidas. No mundo, Deus tem o seu calendário já determinado para todo evento que aconteceriam em sua criação. O tempo para Deus tem um início, um meio e um fim marcado por Deus. E é meditando na palavra de Deus e olhando para os acontecimentos em Israel que nos é mostrado em que tempos estamos no contexto da criação e dos planos de Deus para a igreja. Amados, a nossa vida como igreja tem que estar alinhado a este tempo de Deus, a estes planos de Deus para Israel e para o mundo, pois somos parte deste plano de Deus. As últimas palavras de Jesus, quando ainda estava em carne, no meio dos seus discípulos, foi: Ide e pregai o evangelho do reino. E quando fazemos isto, estamos fazendo não só o que nos foi determinado, mas estamos falando desta linha de tempo, do tempo de Deus, do controle que Deus tem sobre tudo e todos. Falamos ao mundo como igreja, como nós estamos dentro deste plano de Deus. Como igreja, ensinamos que no projeto de Deus para o homem existem bênçãos e também juízo de Deus. Para todos os homens existe o caminho da vida e o caminho da morte. Ou seja, o homem está destinado à vida ou à morte. Isso só confirma que Deus está no controle da vida e da morte. Nós que fazemos parte da igreja não podemos ter dúvida sobre esta verdade anunciada por Deus desde o princípio do livro de Gênesis. Aleluia! Observando neste livro de Êxodo, capítulo 5, 22 e 23 que lemos, verificamos que Moisés é chamado por Deus para libertar o povo de Israel,
Porém, o primeiro resultado da sua intervenção piora em muito a vida dos israelitas. Veja o que nós lemos. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ou seja, Moisés fala que ele fez o que Deus pediu. E Faraó começa depois disso a maltratar o povo de Israel. Aos olhos de Moisés, a sua intervenção, dá um resultado inverso do que ele esperava. Os israelitas disseram, inclusive para Moisés: Deus te julgue, pois desde que aqui chegaste, nossa situação tem piorado e muito. Então Moisés fala ao Senhor: fui chamado para piorar a vida do povo? Qual foi a resposta de Deus a Moisés? Não temas, não temas. Tudo vai acontecer segundo a minha vontade. Tudo faz parte do meu grande plano, e eu me revelarei ao mundo, a toda a terra. Ou seja, Deus haveria de fazer no Egito o que Deus ia fazer no Egito, ia revelar a Deus, iria falar de Deus, da sua criação, dos seus feitos gloriosos a toda a humanidade. Amados, isso nos ensina que o evento do Êxodo não fala somente do povo judeu, mas este evento mostra até hoje que Deus tem o controle de tudo e de todos. Mostra que o Deus que levou o povo para o cativeiro e que estava prestes a tirá-los do Egito tem o controle de tudo. Tem até hoje o controle para nos libertar. Até hoje, de tudo e de todos. Deus tem o controle para realizar os seus planos, pois estes não podem ser frustrados. Queridos, os tempos em que estamos vivendo hoje são para a igreja ter a certeza de que tudo está acontecendo nesses dias, está no controle de Deus. Não é um presidente, não são os ministros, não são as autoridades que estão no controle. Muitos hoje da igreja estão pensando como os israelitas naqueles dias. Muitos estão pensando igual. Tudo está piorando, estamos sendo maltratados, estamos sendo pressionados. Creia, igreja, como Deus disse a Moisés no passado, hoje o Senhor fala ao coração da sua igreja: não temas, pois eu estou para fazer grandes coisas. O mesmo Deus fala à igreja hoje, através desta conversa. O melhor, o mais excelente está por vir sobre a igreja, e o mundo vai entender e vai ficar claro os planos que eu tenho, não somente para o mundo, mas para a minha igreja, para toda a humanidade. Aleluia! Confia, igreja, como nos tempos de Moisés lá no Êxodo, tudo faz parte do grande plano de Deus de se revelar ao mundo, demonstrando o seu poder de interferir na história, nos eventos, na natureza, para demonstrar a sua fidelidade ao seu povo escolhido, à sua igreja. Afinal de contas, assim como Israel é o seu filho, o seu primogênito, como ficou registrado no livro de Êxodo, capítulo 4, 22, que diz:
dirás a Faraó, assim diz o Senhor Israel, Israel é o meu primogênito. Queridos, em Cristo fomos eleitos como Israel de Deus, como seu povo. Creiam, meus amados, Deus tem como diz o texto, poder de interferir na história, na natureza. Creia, igreja, antes não éramos povo, não tínhamos as promessas de Deus, mas agora somos povos separados, eleitos em Cristo para sermos reis e sacerdotes. Somos escolhidos por Deus em Jesus Cristo, assim como Moisés foi escolhido, assim como Abraão foi escolhido, assim como José foi escolhido. Somos nós hoje a igreja escolhida por Deus e temos por obrigação de declarar ao mundo, às nossas famílias, aos nossos amigos, a esta nação: Deus está no controle de tudo o que acontece. Aleluia! Creiam os irmãos, hoje como igreja somos herdeiros e co-herdeiros das promessas, somos povo e tudo que diz a respeito à nossa vida está no controle de Deus. Precisamos, como igreja, crer que Deus tem controle de tudo. O Deus que muda a história, que interfere na natureza, um Deus que está através da igreja e dos acontecimentos destes dias, estabelecendo o seu reino na terra. Como Moisés, não se lamente pelo que temos passado, devemos sim nos alegrar por fazermos parte dos planos de Deus junto à humanidade, assim como naqueles tempos foi uma experiência para o povo de Israel. Nesses dias, a experiência é para cada um de nós que fazemos parte da igreja. Estamos passando por coisas que vão mudar a história, a natureza do mundo. Olha o que ficou registrado no livro de Êxodo capítulo 6, do verso 6 a 8, que diz: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, que vos tirei do Egito e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito e vos levarei à terra a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, e vô-lo darei como possessão. Eu sou o Senhor. Aleluia! Amados, hoje nesta conversa, Deus está falando ao nosso coração. Não temam. Hoje o Espírito diz à igreja, aos filhos de Deus: tirei vocês do mundo, da servidão do pecado, resgatei vocês com braços estendidos, o julgamento de condenação não existe mais, tornei todos a minha igreja, o meu povo, tenho a certeza, os levarei para Jerusalém celestial. Aleluia! E diz mais: se preparem e permaneçam nos meus planos. Aleluia! Creiam que tudo está sob o meu controle, pois vos darei em possessão a terra que vos tenho prometida. Aleluia! Nesses dias, a igreja está sendo levada a falar dos atos poderosos de Deus, a revelar ao mundo quem é Deus e mostrar o seu poder. Queridos, até
o livro de Êxodo, Deus se revelava através dos seus patriarcas. Eles ouviam a sua voz individualmente e revelavam a vontade de Deus ao povo. A partir do Êxodo, Deus começa a se revelar ao povo de forma coletiva. Hoje a Igreja do Senhor, em intimidade com Deus, através da sua palavra, na unção do seu Espírito Santo, Deus é revelado, Deus se faz conhecer a todo mundo. A igreja foi edificada em Jesus Cristo, não só para sermos abençoados, mas também para abençoarmos nossas famílias, amigos, a nossa nação e o mundo. Aleluia! Creio, meus irmãos, hoje como Israel de Deus, como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 17, verso 8, que diz: protege-me como a menina dos teus olhos, esconda-me à sombra das suas asas. Somos como igreja de Deus hoje, as menina dos olhos de Deus, para revelar e fazer conhecer o Deus do universo. Somos escolhidos para sermos povo de Deus para sempre, assim como os israelitas foram escolhidos e a aliança foi mantida por Deus para sempre. Deus está sempre conosco hoje como igreja do Senhor e temos que declarar o seu nome, Jesus Cristo, a nossa família, aos nossos amigos, a esta nação. Não temos que temer, pois o Jesus que interfere até nas leis da natureza vai cumprir todas as suas promessas sobre as nossas vidas. Aleluia! Queridos, a igreja nesses dias precisa fazer a diferença na história da humanidade, precisa revelar que a soberania de Deus vai além da natureza, da sua criação. Portanto, precisamos declarar ao mundo que tudo está no controle de Deus. Ele tem o controle sobre o tempo e o espaço e que Deus vai usar a história para refletir a sua soberania. Tudo está no controle de Deus e segue o planejamento. A história do povo de Israel, a nossa história como igreja, como Israel de Deus, vai manifestar o poder de Deus nesses dias. Aleluia! Creiam, a primeira coisa criada por Deus no Gênesis foi o alfabeto, a palavra, e disse Deus: que maravilha! Através da palavra foi criada todas as demais coisas, e é deste entendimento que temos a explicação correta da inspiração, que se fala das Escrituras, ou seja, se fala que as Escrituras foram divinamente inspiradas. Sim, homens cheios do Espírito Santo registraram os eventos controlados por Deus. Amados, este é o conceito correto de inspiração, ou seja, a palavra de Deus não foi pitografada, não. Homens cheios do Espírito escreveram sobre os eventos que estão sendo controlados e orquestrados pelo próprio Deus. Aleluia! A igreja hoje precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para declararem ao mundo os eventos que estão sendo orquestrados por Deus, para que tudo o que foi planejado para a história, não só do povo de Israel, mas também para a sua igreja, sejam cumpridos para estabelecimento do reino de Deus na terra. Amados, Deus não é só criador dos céus e da terra, Ele é o Deus que resgata da escravidão do pecado e está no controle de tudo,
realizando sinais, maravilhas no meio da sua igreja para cumprir as suas promessas, os seus propósitos em nossas vidas, famílias e nesta nação. Aleluia! Terminando, eu gostaria de dizer algo muito importante, que a revelação das Escrituras foram divinamente inspiradas para todos que Deus deu a sua palavra e também para a sua igreja de forma coletiva, mas as experiências são individuais, ou seja, cada um de nós precisamos ser cheios do Espírito. Hoje a igreja precisa mostrar ao mundo que o controle sobre tudo está nas mãos de Deus e que Ele tem o controle sobre a história e sobre a morte. Nesses dias a igreja precisa declarar que em Jesus Cristo Deus é revelado, não apenas a história, mas também de forma individual, que em Jesus, o ungido, Deus é revelado como o nosso libertador, salvador, perdoador e Senhor de nossas vidas, famílias e desta nação. Assim como Deus fez com o seu povo que estava na escravidão do Egito. Amados, em Jesus Cristo precisamos, como igreja, revelar ao mundo que Jesus é libertador, salvador e Senhor de todos que se achegam ao Pai por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Queridos, está escrito lá na palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, verso 37 a 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa para os vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Aleluia! E continua a palavra de Deus nos ensinando no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso de 3 a 7, dizendo: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se pedem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Queridos, que esta palavra possa impactar o seu coração e você possa, como igreja, realmente crer que Deus está no controle de tudo. Não temas, por mais difícil que as situações possam estar, creia, Deus vai nos surpreender, assim como surpreendeu lá no livro de Êxodo. Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Oro hoje, Pai, para que o poder, a glória desta palavra seja revelada ao coração da sua igreja nos dias de hoje. Que possamos revelar à nossa família, amigos, ao mundo, que Deus tem o controle de tudo o que acontece até hoje e que os seus planos não serão frustrados. Abençoa, pois, a tua igreja neste dia, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém, amém e amém.